Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos começar a falar sobre os problemas posturais, né? E também falar sobre os problemas que acometem os bailarinos, né? Vamos dar foco a isso. Mas antes disso, nós precisamos relembrar algumas coisinhas, né? Vamos primeiro relembrar sobre, né, a nossa coluna vertebral, como ela é formada, né? Vamos falar primeiro só sobre as vértebras aqui, né? Ela é dividida em 4 segmentos, 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e 5 ossinhos ali que são fundidos, que formam os ossos da nossa bacia, juntamente com o cóccix. Então, relembrando essas estruturas, lembrando que passa nossa medula espinhal, né, temos os músculos formando toda essa parte da construção, da sustentação da coluna. Nós vamos ver hoje quais problemas, principalmente, podem acontecer nessa nosso segmento do corpo, né, na nossa coluna, né? Primeiramente, é importante a gente saber que os problemas posturais existem mais de 70 problemas posturais. Sim, acredite, existem muitas possibilidades, né? Mas existem os mais comuns, né? Dentro desses 70 problemas posturais, né? A gente está falando também de infecções, tumores, traumas, né? E também aqueles que são traumas por repetições, que acontecem realmente na dança, contusões, luxações, fraturas, né? Erros posturais, sobrecargas, inflamações, né? Então, são muitos tipos de lesões que a coluna pode sofrer, né? Mas aqui nós vamos focar naqueles que são os principais, os mais comuns, né? Até em cidadãos normais, né? E também vamos na segunda aula, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais que acometem os bailarinos, certo? Os principais problemas de coluna encontrados, quase 90% dos problemas de coluna, eles podem ser resolvidos sem cirurgia, tá? E os principais que acontecem na coluna, que você vai ver reclamações de qualquer pessoa, não só de bailarinos, são desvios posturais. Nós vamos falar sobre os tipos de desvios posturais, né? As hérnias de disco, as doenças discos degenerativas, as lombalgias, a espondilólise e a espondilolistese, né? Esses dois nós vamos dar uma ênfase na outra aula, né? E vou explicar um pouquinho dessa diferença, porque muitas vezes as pessoas confundem esses dois, tá? Mas antes de a gente falar sobre esses problemas, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre os problemas posturais, né? Nós precisamos entender sobre as nossas curvaturas nas costas, né? Nós precisamos relembrar que as nossas costas possuem curvaturas naturais, né? Então, só para vocês saberem, a gente não nasce com essas curvaturas, né? A gente evolui essas curvaturas ao longo da nossa vida. Então, um feto dentro da mãe, ali vocês vão ver na primeira imagem, né, que vocês conseguem ver ali que ela é uma curva, né? Principalmente porque o bebê está realmente dobradinho dentro da barriga da mãe, né? Essa coluna, ela é formada, quando ela é formada, tem um formato diferente do que é quando a gente é adulto, né? Então, um feto de 6 meses, os recém-nascidos começam a apresentar a primeira curvinha lá embaixo, direitinho, certo? 4 anos, pode ver que ainda as curvas estão em formação, não são ainda bem formadas, né? 13 anos e a fase adulta, né? Então, ali sim a gente tem, quando a gente tá na fase adulta, que a gente tem as curvas cervicais, torácicas, lombares e sacro. E muitas vezes esses problemas desses desvios posturais acontecem por falta da estrutura muscular, construída, tudo mais, que a coluna não consegue evoluir para essas curvaturas naturais. Quando a gente fala de curvatura natural, principalmente a curvatura lombar, que é a que mais traz preocupações, né, até dentro do balé clássico, a gente está falando de 40 a 60 graus de curvatura. Acima disso, é considerado já uma deformação na curvatura, né? Então, assim, o que a gente precisa entender sobre as nossas curvaturas, né? As nossas curvas, e agora nós vamos trazer um outro programinha bem legal que eu consegui para as nossas aulas. Então, olha que bacana. Aqui a gente consegue, ó, ver as nossas curvaturas naturais. Lá, vamos dar uma focadinha aqui, ó. Lá nos nossos ossinhos, lá que a gente consegue ver, ter uma boa noção de movimento aqui nos nossos ossinhos do sacro. Então, a gente pode ver a nossa organização da nossa coluna.
Então, a gente tem uma curvatura natural aqui embaixo na lombar e uma curvatura... Então, na verdade, são 4 curvaturas que as costas apresentam, 2 mais salientes e 2 menorzinhas, né? Então, a gente tem as curvaturas, quando a curvinha aqui é para dentro, né? São as lordoses. E quando a curvinha é para fora, deixa eu marcar para mostrar para vocês. Né? Quando a curvinha é para dentro, aqui, ó, essa curvinha para dentro, ela é chamada de lordose. Ela existe, essa curva natural. Então, a gente não pode falar que é temos um problema na coluna se a gente tiver uma lordose. A pessoa fala assim, eu tenho lordose. Na verdade, se você tiver realmente um problema de coluna, você vai ter a hiperlordose ou a hipercifose. Porque naturalmente nós temos a cifose aqui embaixo, nessa curvinha aqui no nosso sacro, na nossa bacia aqui. Nós temos a lordose, a curva da lordose aqui na lombar. Nós temos a cifose, né, normalzinha aqui na nossa caixa torácica, né? E também temos mais uma curva de lordose aqui na nossa cervical, que é essa curvinha aqui do pescoço também. Então, nós temos 4 curvaturas nas costas, certo? E aqui a gente pode conseguir observar, né? Eu marquei essa em azulzinho, que é a nossa 7ª vértebra cervical, que ela marca aqui, ó, sabe aquele ossinho protuberante que a gente tem aqui no pescoço? Esse ossinho aqui no pescoço é essa nossa vértebra aqui, tá? Então, pode ver que acima dela aqui nós temos uma lordose, lá na nossa lombar temos uma lordose, e aí a curva aqui, ela tem a cifose aqui na nossa torácica e lá embaixo na nossa região sacro. É importante entender uma coisa, essas curvaturas são extremamente importantes, uma costa retilínea não aguentaria, não suportaria muito as cargas e peso e distribuição do peso do nosso corpo. Então, essas curvas aqui, além de serem naturais, elas são extremamente importantes, né? Então, a gente só considera um problema postural se essas curvas estiverem em um grau muito elevado, que nós vamos ver agora, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ver um pouquinho sobre a cifose, né? A hipercifose, né? A hipercifose torácica, né? Que é a comum, né? Então, aqui, gente, a gente pode ver lá um exagero nessa curvatura, né? Então, isso pode ser por falta do trabalho, isso pode ser questão genética, pode ser também, mas que pode ser corrigido e deve ser trabalhado. Então, aquela pessoa que tem aquela corcunda atrás, né? Para esse tipo de esse tipo de problema postural, o balé clássico ajuda muito, né? Por causa do nosso trabalho postural, desse trabalho escapular que o balé clássico tem, né? A gente tem realmente um benefício aí, não seria um problema de saúde que afeta bailarinos. Aí a gente aqui, ó, esse trabalho escapular que a gente tem, ele ajuda nessas contrações musculares aqui e ajudam a corrigir a postura, tá? Então, aí a gente consegue ver um pouquinho sobre o problema, né? Então, aqui depois desses textinhos eu vou deixar para vocês no nosso e-book, no final deste módulo, tá? Aí nós temos a hiperlordose, né? Que é o exagero na nossa curvatura da região aqui lombar, né? Essa curvatura aqui, ó, geralmente é por falta de força abdominal, esse trabalho de força abdominal. Lógico que tem o trabalho de costas também, toda essa região. Então, quando a gente tem um trabalho físico bem feito, como no balé a gente trabalha muito essa questão postural, esses dois problemas não atingem muito bailarinos, né? Na verdade, os médicos indicam o balé clássico para correção desses tipos de desvios posturais. Só que nós vamos falar aqui nessas aulas que muitas vezes o balé clássico pode trazer outros problemas posturais, né? Uns ele sara e outros ele pode causar se não for bem trabalhado. Então, é isso que é importante também a gente entender, tá? Então, é um exagero aqui nessa curvatura, né? Então, é o melhor trabalho. E tem pessoas que vão ter os dois, que vão ter a hiperlordose e a hipercifose. Esse trabalho postural de correção postural aí leva bastante desempenho. Quanto antes na fase adolescente, quanto antes naquela fase de formação da coluna que nós vimos, quanto antes a gente conseguir visualizar isso, nós podemos ajudar nessa correção, certo?
Próximo probleminha aqui que nós vamos ver são as curvaturas laterais, né? Que a coluna perde realmente esse eixo dela, né? São as escolioses, né? Para esse trabalho também, o balé clássico, por a gente trabalhar sempre bilateral de uma forma bem consistente, o balé clássico também auxilia na correção das escolioses, tá? Como outras atividades bilaterais. É importante que o professor perceba se seu aluno tem escoliose ou não, porque muitas vezes nós vamos ter que fazer, às vezes, mais exercícios de um lado, né? Então, às vezes, a gente fala em porcentagens de exercícios aqui, né? Se um aluno tem um problema postural desse, muitas vezes ele vai ter que começar a fazer mais trabalho muscular de um lado, observando também se vai estar fazendo um trabalho muscular na região lombar, se essa curvatura é mais baixa, geralmente na caixa torácica, né? Mas pode acontecer realmente de pegar outras vértebras. Então, a gente precisa realmente analisar a coluna do nosso aluno, que a gente pode auxiliar, assim, nesse processo, tá? Então, é bom saber, porque o trabalho pode influenciar, assim, dentro de sala de aula, se os alunos tiverem esse tipo de problema postural, tá? Vamos ver aqui agora alguns problemas que podem acontecer, né? Até mesmo causados por excesso de trabalho. Aqui a gente tá vendo na cervical, que não acomete tanto na cervical bailarinos, geralmente na vértebra lombar, mas seria o mesmo problema. Isso aqui seria um desgaste degenerativo, né? Então, assim, o desgaste degenerativo nem sempre é por estresse. O que a gente fala estresse? Questão de repetição mesmo, a quantidade por repetição, por trabalho mal feito, nem sempre. Às vezes pode ser fatores genéticos, pode ser diversos fatores que influenciam. Mas é importante saber que se o aluno às vezes está reclamando de mais de dor, é realmente necessário um acompanhamento médico, a gente indicar, porque realmente, às vezes pode ser mesmo o aluno pode estar desenvolvendo, ter um desgaste. Geralmente, alunos mais novos não têm esse desgaste, né? Mas pode acontecer devido a trauma, se realmente mais até o público masculino, pelos altos impactos, muitas vezes de salto, levantar muito bailarina, né? Então, assim, às vezes o trabalho muscular do bailarino não está bem feito, e aí não está tão elaborado, não está tão desenvolvido, e mesmo se ele está ali forçando, que a carga vai demais para esses discos, né? Então, aqui a gente vê uma diferença de um disco saudável. Deixa eu tentar puxar aqui para vocês verem. Olha aqui para baixo, ó. Vamos entrar aqui um pouquinho mais, ó. Disco saudável. Deixa eu pegar aqui a coisinha pra gente desenhar, né? Então, deixa eu fazer assim, ó. Marcar para vocês. Só um pouquinho. Então, aqui, ó. Aqui, ó, nós temos aqui, marquei para vocês, ó, da sétima vértebra, um disco saudável. Aqui em cima, ó, nós vemos discos aqui, ó, extremamente desgastados. Justamente até a gente pode ver que existe aqui, né, uma curvatura já muito salientada nesse pescoço, né? E aqui realmente os desgastes dos discos aqui, o desgaste a pressão no meio aqui dos ossinhos, ó. O que isso pode ocasionar? Vamos tentar virar aqui pra gente ver. Ali, ó, percebe que a gente tem as inervações passando por esses buraquinhos das vértebras, né? Então, ali a gente já consegue visualizar, ó, realmente comprimindo esse nervo, né? Ali o nervo comprimido ali, ó. Deixa eu pegar aqui mais pertinho, que a gente consegue visualizar bem o nervo comprimido ali, ó. Certo? Então, esse desgaste aqui, essa falta de espaçamento, ó, gera comprimir o nervo. Então, o que acontece? Sabe quando a gente fala de dor ciática? Isso acontece lá na nossa lombar, né? Então, assim, mesmo se acontece esse desgaste na região lombar, muitas vezes irradia as dores para as pernas mesmo, né? Porque os nervos estão comprimidos. Nessa região cervical aqui, ó, um nervo comprimido desse jeito,
certo? Pode realmente gerar diversas dores no corpo inteiro, né? Em órgãos, pode gerar dores nos braços, nas pernas, né? No corpo inteiro, porque pega muito aqui em cima, pode realmente debilitar demais, né? Então, quanto mais para baixo, às vezes pode irradiar as dores, dependendo do nervo que está sendo comprimido. Tá? Então, a importância de um trabalho bem executado muscular, o que pode ser feito para aliviar, né? Às vezes, a musculatura que está envolvendo todos esses ossos, todas essas cartilagens, né? Ser bem trabalhada ajuda a diminuir a pressão, né, desses discos, tá? Desses ossinhos dos discos. E aqui a gente vê realmente até os ossinhos com deformidades, tá? E nós vamos falar também sobre a hérnia de disco, né? A hérnia de disco, deixa eu ver aqui. A hérnia de disco, né, nós temos o núcleo pulposo, vocês vão lembrar, acredito que na aula de anatomia, né? Da formação do nosso disco, né? Dos nossos discos intervertebrais. Dentro dos nossos discos, nós temos esse núcleo pulposo. O que acontece? Muitas vezes a pressão executada entre essas vértebras é tão grande que esse núcleo pulposo é a mesma coisa que uma bexiguinha. Ele pula para fora, né? Ele vaza para fora, né? Criando tipo uma gotinha para fora. E isso pode acontecer principalmente nas vértebras lombares, né? Em bailarino, se a gente for falar, né? São nas vértebras lombares, por causa da nossa hiperextensão de coluna que a gente trabalha, né? E a gente vai ver imagens numa segunda aula aí, que realmente até o método Vagano, quando eu falo, ele tem um trabalho muscular, um trabalho de coluna muito forte, em hiperextensão extremamente, com uma amplitude extremamente grande. E realmente pode causar, sim, hérnia de disco se o trabalho preventivo, biotipo, tudo isso não ajudar o bailarino. Então, por isso que a gente tem que ter esse conhecimento, né? Porque realmente pode, é uma das coisas que pode mais acomete os bailarinos, é a hérnia de disco e outros probleminhas aí que nós vamos falar ainda. Então, aqui, gente, quando gera essa gotinha para fora, percebem que ela ali também pressiona também o nervo? Então, aqui a gente vê claramente, quando a gente fala de hérnia de disco, nervo ciático, dor no nervo ciático, né, paralisação de pernas, tudo mais, é um dos motivos aqui, ó. Então, realmente a hérnia de disco, a maioria das vezes, é por solução cirúrgica mesmo, né? A não ser que o trabalho muscular seja muito bem feito para realmente retornar essa força nas costas, para realmente diminuir essa pressão e haver um retorno ali. Mas geralmente essa inflamação aqui, né, é com medicamento, né, e com cirurgia, certo? Sobre um pouquinho sobre a lombalgia agora, né? A lombalgia, na verdade, são dores nas costas, dores musculares que nós sentimos, né? Ao longo da nossa vida, todo mundo passa por algum momento que teve já alguma lombalgia, né? Ou por estresse, por fadiga, por sobrecarga, né? Sobre diversos motivos, e no balé clássico não é diferente. Acho que a maioria dos bailarinos já tiveram lombalgias, né? Já desenvolveram essas dores inflamatórias na coluna, né? A lombalgia, ela não apresenta grandes riscos, assim, né? São realmente desconfortos, mas não apresenta grandes riscos à nossa coluna, à formação, como a gente tem visto nas outras, ali nos outros modelinhos, tá? Ela se resolve praticamente, ela passa de 4 a 6 semanas, né? Essas dores somem, né? Se for realmente feito um repouso, né? Um trabalho mais controlado, né? Então, é importante entender que, às vezes, nem sempre a dor nas costas é um problema de coluna, né? Às vezes, realmente pode ser dor por sobrecarga. O balé clássico, a gente deve lembrar que é uma atividade estética, foi desenvolvido em cima da estética. Então, isso traz, muitas vezes, ao buscar pela beleza do movimento e não tanto na biomecânica do movimento. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, no balé clássico, que a gente quer trabalhar com o balé clássico, não é só o fator saúde, não é mesmo? Então, a gente precisa pensar o seguinte, que nós precisamos trabalhar no trabalho preventivo, para diminuir essas dores, para diminuir esse risco de lesões, né? Nem sempre, realmente, no balé você vai conseguir evitar 100%, principalmente quando a gente fala de alto nível. No alto nível, isso se torna mais comum, essas lesões,
né, da qual a gente viu, não aqueles das curvaturas, mas a hernia de disco, a espondilolistese, né, podem acontecer. A espondilolistese, o que que é? A gente vai ver agora aqui. Ele é um deslocamento de vértebras, justamente pelo motivo aqui, a gente está vendo uma degenerativa de uma pessoa mais idosa, a gente vê até uma osteoporose aqui já nesses ossos, né? Mas percebem aqui que existe um deslocamento dessa vértebra à frente, né? E por a gente ter aquele movimento, e aqui geralmente pode acometer também uma hernia de disco por causa dessa pressão, mas aqui esse idoso aqui, se a gente fosse ver, né, tá realmente com os discos comprometidos, a osteoporose, né, e esse deslizamento, tudo junto, né, então, no bailarino, né, esse deslizamento pode acontecer por causa da alta pressão, essa hiperextensão, certo? Mas não quer dizer que vai acometer todos os bailarinos. Hoje em dia, uma pesquisa feita até com ginastas que têm uma sobrecarga muito maior do que dentro do balé, pode acometer em torno de 17% dos ginastas. Bailarinos é um pouco menos até, né? Mas isso a gente está falando de alto nível. Esse trabalho de 2, 3 vezes na semana, prática, tudo mais, que não é um trabalho tão forçado, que usa tanto a coluna desse jeito, é mais difícil. Então, se a gente fazer um trabalho preventivo nas nossas aulas, entender bem a importância de um trabalho abdominal, dessa pelve bem encaixada, de tudo isso, que isso evita realmente esse deslizamento dessa vértebra. Nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula sobre isso aqui, né? Porque é um dos problemas que realmente atinge bailarinos. Não tô dizendo que vai atingir todos os seus bailarinos, que é um risco, você deve parar de trabalhar com balé clássico. Primeiramente, eu sempre falo que balé clássico, a gente tem que entender que por causa dessa formação estética do balé, a gente realmente trabalha num ramo que ele tem risco de lesões, sim, o balé clássico tem esse risco, né? Então, um questionamento que eu gosto de falar, né? Aqui eu vou deixar ler outro questionamento para vocês fazerem como tarefinha. Mas uma coisa que eu gosto de esclarecer sempre é que o balé clássico, por ele ter sido pensado dessa forma, né, visual, do belo, ele não pensou tanto na biomecânica. Isso já prova pelo próprio Ondeor. O Ondeor não é uma posição anatômica, né? Isso pode trazer diversos já problemas posturais, né? Diversos problemas de joelho, tornozelo, né? Então, assim, o balé clássico, inclusive as lesões dentro do balé clássico, a gente está falando aqui de coluna, mas a coluna realmente, a nossa coluna, ela aguenta bastante uma sobrecarga, aguenta essas curvaturas até, né? Mas se tiver um trabalho preventivo, um trabalho muscular bem executado, lógico que a gente diminui esse risco de lesões na coluna, muito, muito, muito. A gente vai ter essas lesões na coluna se esse trabalho não for bem feito, tá? No balé, a gente deve se preocupar muito mais com as lesões de joelho e tornozelo, que nós vamos tratar nas próximas aulas, que são as lesões mais comuns dentro do balé. Mas é importante entender sobre esse trabalho postural. Acho que coluna vertebral é uma coisa que a gente só tem uma, precisamos para a vida inteira como corpo, né? Na verdade, em si, né? Então, uma pergunta importante sempre para você fazer para o seu aluno, se ele quer aquilo para profissão, se ele quer ser bailarino profissional, e realmente aí, quando a gente fala de alto nível, isso em qualquer esporte, dentro do balé, a gente tem mania de romantizar o alto nível, né? É belo, é lindo ver um espetáculo, ver uma bailarina num palco, né? Por exemplo, a Zakharova, é lindo de ver. Mas se você vai ver a quantidade de lesões, a quantidade de dor que a Zakharova apresenta, ela não gosta muito de falar disso, mas às vezes que ela falou sobre as dores dela, ela fala que ela sente dor o tempo todo. Então, assim, qualquer atleta de alto nível passa por traumas, passa por lesões, passa por cirurgias, passa por esse acompanhamento médico, por essa dor, né? Então, se a gente falar de ginastas, né? Então, o esporte de alto nível em si, né? O balé clássico de alto nível em si, né? Que também é uma atividade, praticamente, se a gente for olhar, corporal esportiva, né? Ele não é tão belo assim na sua essência sobre saúde. Aí a gente está visando realmente rendimento e não saúde. Agora, quando o seu aluno busca sua aula por saúde, por bem-estar, por hobby, nós devemos nos questionar se vale a pena forçar a execução de certos movimentos,
né? Se vale a pena trabalhar em cima de uma estética corporal dentro do balé clássico, né? Se vale a pena a gente fazer o aluno executar daquela forma, sabendo que a gente pode trazer, às vezes, malefícios para aquele corpo, né? Agora, se o aluno está buscando realmente o alto nível, alto rendimento, o desejo de ser um bailarino profissional, aí realmente é uma questão de orientação, é uma questão de conversa, e realmente esse aluno precisa, às vezes, ter acompanhamento de um médico, acompanhamento de um fisioterapeuta, e entender que ele vai sim passar por esses processos, muitas vezes, de dores. O nosso trabalho é estudar, trabalhar bem, para que minimize as cargas, minimize a dor, minimize o risco de lesões, mas que a gente não vai conseguir isso no alto nível. Zerar essas possibilidades, isso em nenhum alto nível, nem jogador de futebol consegue isso, nem bailarino, nenhum atleta, nenhum bailarino de alto nível consegue passar isento, né, de completamente por lesões ou dores ou tudo mais, certo? Isso é um questionamento importante. Mas é legal quando a gente começa a tratar e pensar no balé clássico como agregador, como a gente trabalha a maioria das vezes, 90% do nosso público que entra dentro de uma escola de dança, da sua sala de aula, está buscando por hobby, por prazer, né? E aí a gente tem que focar que o balé beneficia realmente desses problemas posturais, pesquisasse, se aprofundasse e buscasse quais problemas posturais, aqui na aula eu falei alguns, quais problemas posturais o balé clássico pode auxiliar, né? E quais problemas posturais o balé clássico mal trabalhado, mal acompanhado, pode causar, né? Então o balé clássico realmente ele tem essas duas faces, né? E um lado belo e um lado negro do balé clássico. E é importante a gente entender esses dois lados e principalmente entender o objetivo do nosso aluno, porque a gente deve trabalhar em cima do objetivo do nosso aluno sempre. Ele tem que sair satisfeito. Nosso cliente, nosso aluno deve sair satisfeito das suas aulas, certo? Nós encerramos a primeira parte da nossa aula sobre problemas posturais aqui e nós vamos para a segunda aula. Lembrando que todas as aulas eu tenho deixado textos complementares de leitura, também são artigos importantes para que vocês realmente abram o pensamento crítico de vocês. Nos vemos em breve.